Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Startup Podcast. Podcast esse que foi criado com o intuito da gente fortalecer esse ecossistema, né, das startups, trazendo numa linguagem simples, mais clara e objetiva, conceitos, situações, o dia a dia de quem vivencia o mundo das startups, né? Eu, Glauber Rodrigues, meu amigão aqui, mentor, companheiro, Reginaldo Schollenberg, estamos aqui agora na terceira temporada, né, Reginaldo? Parecia coisa assim que não ia muito para frente, sem acreditar tanto, e hoje a gente está aqui finalizando hoje o segundo episódio da terceira temporada, onde a gente falou sobre empreendedorismo, falamos sobre vendas, e hoje estamos encerrando um ponto muito interessante e importante, que é o ponto de investimentos. Hoje a gente está findando essa temporada que foi curtinha, mas ao mesmo tempo muito completa e muito legal para você que ainda não assistiu. E antes da gente dar o pontapé inicial, que hoje o nosso tema vai ser internacionalização. Não deixa de ser um investimento e um grande investimento, né, Reginaldo? O pessoal fica assim, ansioso para poder investir nesse outro passo, dar esse outro pontapé inicial, né? Mas antes da gente começar, vou pedir aquela ajuda, Reginaldo, que toda a vida a gente pede, né? Para você que ainda não está inscrito no canal, se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, ajudar a gente a fazer esse podcast aí chegar a mais pessoas. Antes de passar a bola para o Reginaldo, antes dele falar um pouquinho mais aí desse episódio, dessa temporada, o que ele está vindo, eu queria também dizer a vocês que a gente está em outras plataformas de streaming, né? Como com podcast de áudio e de vídeo também, como o Spotify, o Google Podcast, Apple Podcast, você pode ter acesso a tudo isso aí. Reginaldo, antes da gente começar, me diga aí sua expectativa para esse final de temporada. E aí, qual foi a sua reflexão em cima desse tempo que passou? Bem rapidinho, antes, né, da gente dar o play aqui. Glauber, eu fiquei muito contente com todas as temporadas e todos os episódios. A gente, pelo feedback que a gente recebe de todo mundo, a gente está conseguindo levar uma mensagem humanizada do negócio, que é muito diferente do que todo mundo faz, que vamos lá falar de métricas, vamos falar disso, vamos falar daquilo, e esquecem da parte humanizada do negócio, que é a mais importante, porque negócios são feitos entre pessoas, né? E eu acho que a gente, desde o princípio, a gente tentou trazer esta mensagem de que as pessoas é que fazem negócios e a sinergia entre elas é que gera a confiança, né? E hoje a gente vem finalizar com um tema importantíssimo que é a internacionalização. Talvez seja o sonho de todo empresário de negócio, chegar a exportar, pensar assim, vou ganhar em dólar, vou ganhar em euro, mas tem muita reflexão para fazer, Glauber, porque eu cheguei a exportar na minha vida e assim, tem muito trabalho, tem muita preparação, né? Então, uma outra coisa que vem sendo muito divulgada nos nossos podcasts é que a gente fala muito da preparação. Antes de entrar em ação, se preparar. Exatamente, exatamente. Você que é do outro lado do Brasil, né? Você acha que se eu vender o meu produto aqui em Santa Catarina é igual a vender aí na Paraíba? Olha, esse que o Reginaldo está falando, olha que interessante, né? A gente pegando essa deixa que é um sonho de todo empreendedor, todo empresário, ver o seu negócio crescer. Mas olha só, se eu vender Brasil, a gente está no Brasil, né? Olha a pergunta do Reginaldo. Vendendo lá em Santa Catarina e vendendo aqui no Nordeste, na Paraíba, é a mesma coisa? Claro que não. Né, Reginaldo? Antes do pessoal começar a querer internacionalizar, é muito importante que a gente tenha a consciência de primeiro nacionalizar, né? Expandir para o nosso país. Porque, assim, não deixa de ser uma forma de você se organizar e, como o Reginaldo disse, se preparar para algo maior que está por vir, né? Aqui no país, no nosso país, a gente tem aí 27 estados, onde a gente tem cada cultura, uma cultura diferente, a gente tem dialetos diferentes, a gente tem impostos diferentes. E eu estava dizendo a Reginaldo dos bastidores, é praticamente outros países dentro do nosso, né? Outros países dentro do nosso. Então, tem o próprio regionalismo, né, Glauber? Justamente, tem o próprio regionalismo, com certeza, com certeza. Então, eu quando estou aqui, eu estou na Paraíba, Reginaldo lá em Santa Catarina,
E a gente está aqui, ó, é como se a gente tivesse um nos Estados Unidos, o outro aqui na Europa. Cara, são culturas diferentes, né? A forma da gente conversar, às vezes a gente solta uma coisa do dialeto aqui do outro. Reginaldo traz algo que para mim aqui não era conhecido, da mesma forma eu trago algo para ele que não era. Então, essa importância da gente conhecer, literalmente, onde a gente se encontra, conhecer novos horizontes dentro da nossa área, é importantíssimo para que você desperte ainda mais de uma forma consciente, elaborada, como o Reginaldo disse, ó, preparada, muito importante isso, né? Conhecer novos países, né? Querer ganhar em dólar, querer ganhar... Porque, assim, o querer é importante, né, Reginaldo? Mas a preparação, como você falou, é algo que é o divisor de águas. E muita gente pensa que internacionalizar é um bicho de 7 cabeças. Só que não é. Mas também não é aquela coisa tão simples como outros pensam. Existe um processo, existe um caminho. E Reginaldo, ele já vivenciou isso, né? Reginaldo também trabalha com consultoria dessa parte. Você está pensando em internacionalizar, procura o Startup aqui. Reginaldo é especialista nesse ponto. E ele vai trazer um pouquinho da sua vivência, mostrando aqui para vocês essa rota, Reginaldo. Que preparação seria essa? Quais os cuidados que a gente precisa ter, né? Vamos falar sobre isso aqui, ao se decidir internacionalizar uma empresa. Glauber, eu sempre ponho alguns pontos, né? Porque desde que eu comecei com a minha empresa lá no passado, estou falando isso de quase 34 anos atrás, 35 anos atrás. Olha, né? A experiência do homem, viu? E a minha primeira atitude, na verdade, foi tentar nacionalizar. Por quê? Porque eu já sabia dessas dificuldades, né? Eu vivo aqui em Santa Catarina, que se eu pegar o estado aqui do lado, do Rio Grande do Sul, tem totalmente outros hábitos, outros costumes diferentes de Santa Catarina. E se eu pegar o Paraná, é outro mundo. Então, eu tô falando aqui, né? Um do lado do outro, e tudo é diferente. Então, eu queria primeiro nacionalizar para entender o que eu teria que me adaptar. Tanto... Reginaldo, e essa consciência você já tinha 35 anos atrás, né? Há 35 anos atrás. Então, assim, eu tinha que me adaptar a alguns hábitos, algumas crendices, algumas crenças, algumas, sabe? A isso que você falou, impostos que são diferentes. Então, eu também tenho que saber qual é o meu preço ou quanto é que é o meu resultado depois. Então, eu cheguei a nacionalizar em 20 estados. Para daí sim eu pensei em internacionalizar. E aí vem algumas perguntas, né? Que eu acho que sempre são bases, e às vezes eu faço para todo mundo que pensa em internacionalizar. Porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer ganhar em dólar, todo mundo quer ganhar em euro, e todo mundo faz uma conta básica. Se eu vendo aqui por R$1, eu posso vender lá $1, só que $1 lá vale R$5, né? Mas qual é o custo de tudo isso? Então, primeiro assim, por que você quer exportar? Esse é o primeiro pergunta, né? Porque você pode simplesmente ir pelo dinheiro e o teu produto não está preparado, a tua empresa não está preparada, a tua equipe não está preparada. Então, tudo isso vai te custar muito mais. O 5 para 1, o teu gasto vai ser de 1 para 10. Né? Então, você também tem que preparar tudo isso. E outra questão que eu falo do porquê você quer exportar é também por onde você quer começar, né? Às vezes você tem uma facilidade de uma descendência, que você já fala uma língua e coisa e tal, mas você está disposto a mudar de país para começar a empresa lá? Isso também é uma outra pergunta que você tem que se fazer, né? Porque, não adianta eu querer abrir uma empresa na Alemanha ou abrir nos Estados Unidos. Como é que eu abro ela? Eu vou mandar alguém no meu lugar? Eu vou fazer com alguém? Eu vou tentar achar uma pessoa lá que toque a empresa para mim? Como isso vai acontecer? Porque é uma transição. Eu vou ter que passar todo o conhecimento que eu tenho aqui para uma pessoa que está lá. E que às vezes tem outros hábitos, tem outros costumes e não conhece aquilo que você quer fazer. Como você quer fazer isso, né? Tem duas maneiras, pelo menos, de você fazer. Você tendo uma pessoa lá localmente que toque tudo e você fecha quase uma joint venture com ele, ou fecha uma parceria com ele, ele toca esse negócio. Ou você vai ter que se transferir. Não tem mágica. O como só tem esses dois jeitos. Reginaldo, você falou, antes de você concluir, você falou um ponto aí que eu achei muito interessante. Dessas duas formas aí de você
começar a expandir, né, para a internacionalização. Ou ter alguém lá, né, ou você sair daqui para lá. E muitas das vezes se prepara tanto com a questão de ir para lá, de chegar lá, fazer o lá acontecer, mas a sua empresa aqui, ela está preparada para ficar sem você? Né? A sua empresa aqui está preparada para essa sua ausência, para esse seu compartilhamento, né? Então, isso tudo entra nesse processo que a Reginaldo falou, já há 35 anos, né? E aí entra o espírito do líder do Glauber. Por quê? Porque o líder que pensa em ir para lá, ele tem que deixar líderes aqui. E aí vem o pensamento do Glauber, que é especialista nessa área também, de preparar as pessoas, né? E então, tudo isso é uma preparação grande. E mesmo assim, eu tomo a decisão de ir para lá. Deixei pessoas aqui, mas as pessoas aqui estão capacitadas para atender os clientes de lá? Exatamente. Pô, eu quando comecei a exportar, uma das minhas primeiras preocupações, eu comecei pela América Latina porque era mais fácil e depois fui para os Estados Unidos, né? Mas a América Latina já tem um problema. A gente fala parecido, uma língua parecida, o espanhol e o português, e a gente fala assim, não, a gente vai falar um castelhano. Não é assim, a gente está atendendo o cliente, a gente não está na praia conversando com o cara que você encontrou na tenda do lado. Você está falando com o cliente. Você tem que estar preparado. Então, a minha primeira preocupação foi fazer o quê? Fazer um curso de línguas para a minha empresa inteira. Contratei uma empresa especializada que treinou espanhol para todo mundo. E a gente ainda... Eu fiz uma exigência. Como a gente ia exportar para a América Latina inteira, essa era a nossa intenção, numa semana vinha um professor peruano, na outra semana vinha um professor uruguaio, na outra semana vinha um professor mexicano, na outra semana vinha um professor... Por quê? Porque mesmo falando espanhol, tem os dialetos e tem as pronúncias diferentes para cada região, para cada país aqui da América Latina. Então, foram preocupações que eu tive de preparar a minha equipe. E aí você tem que pensar o seguinte, poxa, meu sistema está em línguas? O produto que eu tenho tem as suas descrições em várias línguas? Não, não tem. Então, como é que você quer começar a exportar? Então, tudo isso é um caminho que você tem que começar a traçar, que começa muito antes de você dizer assim, vendi para a América Latina. Você tem que começar a preparar isso. E tem um outro porém. Como é que funcionam os modelos de negócios em cada país desse? Não é assim, eu vendo aqui, meu negócio é vender X desta forma. Posso chegar lá e isso ser um negócio que não é permitido fazer no país. Eu tenho que estudar isso também. Eu tenho que estudar a tributação, como é que eu vou receber esse dinheiro aqui? Porque esse dinheiro tem que chegar na minha mão de alguma forma aqui. Pode ser que eu tenha que abrir uma empresa lá e depois só transferir lucros. Mas tudo isso eu tenho que saber antes de começar no mercado. Eu tenho que estudar esse mercado. Então, exportar, cara, se você está preparado, você vai e faz. Entendeu? Mas se você não estiver preparado, você vai quebrar a cara várias vezes. A gente tem que saber realmente como funciona. Então, eu sempre busquei o quê? Pessoas que eram referentes em negócios em cada país e fui entendendo cada país. E a gente dava sempre assim, um passo num país e daí começava a estudar o outro. Aí dava o passo naquele país e começava a estudar o próximo. Eu não saí exportando para a América Latina inteira. Eu escolhi um alvo e fui indo, galgando degraus, até o momento que eu já estava mais confiante no que fazer. Talvez eu já tinha 80% de tudo feito, mas ainda assim eu tinha que estudar muito a questão da tributação e transferência de dinheiro. Por quê? Porque meus funcionários estavam no Brasil e eu tinha que pagar eles. Então, aquelas vendas lá, tinha que pagar as contas aqui também. Vou transferir um cara para um outro país? Joia. Qual é o tamanho da encrenca disso também? Porque eu tiro ele daqui, eu tenho que dar moradia para ele, eu tenho que dar seguro de vida, pode ser que tenha família, sabe? Tem tudo isso que a gente tem que botar. Nós estamos lidando com pessoas, de novo, né? A gente fala muito dessa parte humanizada e nós estamos lidando com pessoas. Eu não posso dizer para o cara assim, semana que vem você vai para lá e vai ficar 4 meses. Pô, o cara tem o pai e a mãe doente aqui. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? A gente, como líder de uma empresa, você tem que pensar nesse contexto inteiro. E eu sempre fui um cara que sempre pensei muito nessa parte humanizada, realmente de você fazer as coisas e solidificar.
Porque às vezes tem a pessoa que está lá, uma pessoa que é solteira, que tem o ímpeto de fazer as coisas, dá oportunidade também. Então, são coisas. Como é que você vai fazer? Né? Por que, como e o modelo de negócio? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo quando a gente pensa em internacionalizar. Se você se responder estas perguntas, você já está com meio caminho andado. E, Reginaldo, é um processo, desculpa, é um processo que muitos podem falar assim, poxa, é a mesma coisa da gente começar a empresa. Realmente, tem muita coisa parecida como você começar a sua empresa. Só que tem um diferencial. Quando você vai começar uma empresa na sua cidade, você, inconscientemente, você já eliminou essa parte de conhecer a cultura, de conhecer o idioma, de se preocupar com certos pontos externos, porque você já vivencia aquilo na sua realidade, né? Então, internacionalizar é o mesmo processo de uma abertura de empresa, de você constituir, saber escolher as pessoas certas, como o Reginaldo disse, lá fora e tal, mas ele se diferencia porque você, muita coisa, não faz quando você vai abrir a sua empresa pela primeira vez aqui na sua cidade, aqui no seu país, né? E quando você passa a querer ir para fora, são coisas que podem parecer novas para você, mas que você já realizava aqui inconscientemente, por fazer parte da sua rotina. Então, por isso que essa atenção que o Reginaldo está chamando aí, de você conhecer o plano de negócio, conhecer a cultura de lá, aqui a gente não abriu os olhos para isso, porque a gente vivencia, já faz parte da nossa realidade. Mas para ir lá para fora, né, Reginaldo? Não, e tudo também, Glauber, as leis são muito mais severas fora do Brasil. Mais. Então, por exemplo, eu cansei de ver cara que exportava, podia andar com 10 mil dólares na transição de viagem. O cara vinha com 10 mil dólares na bolsa dele, ele vinha trazendo dinheiro, né? Cada viagem que ele ia, ele trazia um pouco. Só que irregular esse dinheiro. Depois deu um puta de um rombo lá. E quando se dá um rombo numa empresa fora do Brasil, o problema é muito maior do que quando dá aqui. Entendeu? E assim, América Latina, a gente pensa que é bagunça? Não, não é não. Ela é muito séria também em vários pontos. E principalmente eles são sérios com quem não é do país, né? Porque a gente está invadindo o país deles. De alguma forma, a gente... Canto, né? De alguma forma a gente está indo lá e vendendo coisas e trazendo as divisas para o nosso país. Então, eles são muito mais severos com a gente, realmente, né? Então, assim, quando a gente fala de mercado lá, qual mercado que eu vou escolher, né? Eu vou contar uma história rápida aqui que é assim, hoje eu tenho uma startup que trabalha com tecnologia e todo mundo diz assim, começa por Portugal. Por quê? Porque a língua e coisa e tal. Só que todo mundo esqueceu de dizer que o nosso maior concorrente está em Portugal. Eu disse assim, como é que eu vou começar por Portugal já batendo de frente com o maior concorrente mundial? Correr para a toca do leão logo. Eu tenho que ir para um outro lugar, não posso ir bater nesse, porque inclusive o cara é a maior fonte de renda de PIB do país em matéria de tecnologia. Você acha que ele não tem todo o apoio do governo? E como é que eu ia chegar lá? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Qual é o mercado? Qual é a porta de entrada realmente que a gente vai usar? E a gente tem que estudar isso. E estuda-se antes. Por exemplo, hoje a gente está estudando, já faz 6 meses, 3 países para começar a exportar. Mas nós estamos estudando, conversando com as pessoas, trocando ideias, vendo como é que a gente pode fazer, vendo que incentivos tem, vendo se tem algum incentivo da gente contratar pessoas lá e, de repente, levar pessoas daqui, uma pessoa boa daqui, para coordenar todo mundo e contratar pessoas lá e ter incentivo. Quer dizer, são estudos que a gente tem que fazer, a gente não pode ir com a cara e com a coragem, né? E esse estudo, Reginaldo, na maioria das vezes, a gente precisa procurar profissionais especializados, né? Porque se você fosse tentar procurar fazer tudo isso sozinho, vai chegar uma hora que você pode não conseguir reunir toda essa informação. E uma coisa interessante que o Reginaldo disse na questão de incentivos. A gente tem que ter muito cuidado quando vai partir para um outro ponto, até para estados, na parte de nacionalização, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui na minha cidade, nós somos um polo industrial do ramo têxtil. E aqui na cidade, por produzir muita coisa têxtil, tem um incentivo grande para os fabricantes daqui, né? As pessoas que fabricam aqui. Então, assim, é muito inviável pessoas
vir com mercadorias têxteis de fora para vir vender aqui na cidade. Mercadorias essas que são produzidas aqui por causa da tributação, do incentivo que o governo estadual dá para esses produtores aqui, né? Então, já quer essa questão do preço, questão da sua margem de lucro vai ser diferenciada. Então, esses são pontos que a gente também, numa internacionalização, tem que ter ciência, tem que ter conhecimento, né? Essa questão de contratação. Estados Unidos, por exemplo, abriu um incentivo um dia desse numa cidade, não me lembro, na Califórnia, que estava dando incentivo para estrangeiros serem contratados. Na Califórnia não, foi no Texas, isso. E assim em outros cantos acontecem. Né? O Canadá está com grandes incentivos aí para pessoas que vão morar lá para trabalhar, enfim. Então são pontos que a gente não pode deixar passar despercebido. Por menor que seja a sua empresa, em relação às empresas grandes, mas o processo é para todas do mesmo jeito, né, Reginaldo? E outro fator é, às vezes, muita gente vai começar a sua exportação pela sua descendência, né? Às vezes isso dá certo, mas dependendo do produto, o produto não vai colar naquele país. Aceitação, então, né? É muito mais fácil para você usufruir, né? Entrar no país por causa da língua e tudo, mas é muito mais difícil porque talvez não seja um país que consuma o teu produto, o que vai realmente te gerar uma fonte de referência, né? Porque uma das coisas que a gente tem que também fazer é achar um país que te sirva de fonte de referência. Por exemplo, hoje eu tenho amigos que têm internacionalização no Canadá, que eles vendem muito mais fácil na Europa do que a sede aqui no Brasil vender para a Europa. Por quê? Porque o Canadá tem mais credibilidade. Então, sabe, tudo isso tem que ser estudado antes. E, assim, tem os facilitadores, né? Por exemplo, de repente você conheceu uma pessoa e você fez uma parceria e veio uma facilidade. Então, tudo isso você tem que colocar num bolo e pensar. Uma parte que tem que cuidar muito, que você começou a falar antes, Glauber, que é a questão da legislação, isso é um ponto importante. Eu chamo isso de localização, né? Eu quero ir para um país, o que eu preciso me preocupar primeiro? Qual é a moeda? Qual é a legislação? Quais são hábitos regionais, coisas regionais que acontecem e qual é a logística para me entregar. Por exemplo, quando eu falo tecnologia, tudo parece fácil. Um download daqui, vai lá e... Internet. Mas quando eu não falo de tecnologia, quando eu estou falando de alguma outra, sabe, alguma coisa que eu tenho que entregar para alguém, como é que é essa logística também? Essa logística pode ser muito mais cara, né? Do que e assim, a tecnologia, né, Reginaldo? A gente fala de startup, tecnologia, mas às vezes você, para desenvolver a sua tecnologia, você precisa de matéria-prima física, né? De algumas coisas físicas. E aí essa logística ela é muito importante. Você saber onde você está e com quem você pode contar, né? Porque isso pode te afetar os prazos de entrega. Imagine, você está produzindo isso em um outro lugar, aquilo não chega por causa da logística e você não atendeu o teu cliente. Quer dizer, isso é uma bola de neve, então tem que pensar, a logística é uma coisa muito séria. E quando a gente fala desse negócio da regionalização, também, porque é a essência, né? Tem coisas que, em determinados países, isso pode ser uma crendice ou não, um número que dá azar, né? Não tem o 8º andar que não existe em alguns prédios no Japão. Por quê? Porque é um número de má sorte. Então, imagina o teu produto chamar 888. São coisas que a gente tem que, né? Pensar em tudo isso. E aí vem mais a questão das pessoas. O idioma, que é um negócio muito importante. Quando a gente está fazendo negócio, a gente não está brincando, a gente tem que falar um idioma correto. A gente tem que saber pequenos costumes, né? Eu lembro uma vez para o Japão, né? Eles têm uma forma toda formal de entregar um cartão de visita, que você entrega ele virado de uma forma para a outra pessoa. Se estivesse entregando para o Glauber, eu viraria com o meu nome para mim, para o Glauber receber e entregar. E você tem que entregar com as duas mãos assim, né? O teu cartão. São costumes, são hábitos que a gente, como o cara que é entrante no país, tem que saber. Então, sempre eu estudava muitas coisas assim, de como ir lá fazer negócios. A gente tem um jeito de fazer negócio aqui no Brasil, e se a gente pegar regional, na nacionalização, nós vamos ver vários hábitos de fazer negócio, né? Mais rápido, mais devagar. Por exemplo, você vai para São Paulo, tudo acontece mais rápido. Você vai no Rio Grande do Sul, é uma outra forma. E outros países também são assim. A gente tem que começar a compreender tudo isso.
E assim, eu acho essas crenças e essas crendices, né? Às vezes uma cor que não é boa. Tem disso, tem cores que não são aceitas por determinados públicos, né? Tem números, tem palavras, tem... Tudo isso a gente tem que eliminar antes de chegar lá. Porque às E, vezes isso... e além disso tudo, né, Reginaldo, cortando você, desculpa, a questão das estações, né, dos períodos do ano, né? Que Você são também tem diferentes, né? noção. Eles são totalmente diferentes, né? Por exemplo, o inverno, até aqui no nosso país, né? Aqui o Nordeste, a gente tem, o pessoal daqui, o pessoal do interior tem costume de falar, né? Dezembro começa o inverno, né? Que vocês sabem que no Nordeste as chuvas são um pouco mais escassas em algumas regiões. Mas, para falar a verdade, nosso inverno não tem chuva. Nossas chuvas são chuvas de verão, né? Então, porque a gente está aqui, então já o inverno lá da região sul, sudeste, o inverno já tem muita água, mais chuvoso. As nossas chuvas são chuvas de verão, né? Então, para você ver, isso dentro do nosso país. E você lá fora, como é que é? Você precisa entender. Às vezes você tem um produto que é mais para o inverno, você chega lá num canto que, pô, aqui é inverno o ano todo, assim, no sentido de frio e tudo mais. Então, essa parte cultural, ela tem uma importância assim extraordinária nesse ponto de internacionalização. Eu acho que é um grande peso essa parte cultural, né, Reginaldo? Pesa muito, pesa muito. Pesa muito, Glauber. Pesa muito porque, assim, você sente isso, né? Uma vez eu estava vendendo para um japonês, e eu não falo japonês, óbvio, né? E o japonês não falava inglês. Ele era um cara que tinha vindo recente para o Brasil, ele não falava absolutamente nada em inglês. Eu poderia ter falado com ele em inglês, mas ele não sabia falar. Então botaram um intérprete entre nós, que era o cara da fábrica aqui no Brasil, que ele falava japonês, falava português. Beleza. Cara, eu fazendo a apresentação, às vezes eu falava assim 10 minutos, e esse meu tradutor ia lá e falava assim, 2 minutos ele resumia os meus 10 minutos. Como O é cara que pensava, você será tem... que ele está falando mesmo tudo que eu estou dizendo? E às vezes era o contrário, às vezes eu falava 2 minutos aqui e ele ficava 15 falando com o cara. Ele dizia assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então, tudo isso são hábitos e coisas que a gente tem que fazer e pensar, né? Depois eu vi a tamanho da besteira, por que eu estava vendendo para um japonês no início? Foi muito mais fácil ter começado aqui pela América Latina, foi muito mais fácil depois ter começado pelos Estados Unidos, né? Então, essa questão dos fatores geográficos, fatores culturais, fatores tecnológicos, tudo isso a gente tem que botar na balança também. Fator tecnológico é uma coisa importante. Imagine que o teu produto é altamente tecnológico, de alguma forma, e não precisa ser alguma coisa relacionada à tecnologia, mas uma roupa, aqueles relógios, né, que hoje, e-mail e coisa e tal. Será que isso cola naquele país? Será que aquilo vende naquele país? Por quê? Porque tem fatores tecnológicos. Pode ser que a internet não seja como aqui. Aqui no Brasil a gente tem esse problema. Eu sempre falo que aqui no Paraná eu tenho uma região de 45 minutos que ela tem uma região cega. Não pega telefonia e nem internet. Para que me serviria um sistema, eu ter uma tecnologia no meu celular que eu fizesse qualquer coisa nesse meio do caminho para vendas? Não me adiantaria. Eu tenho que fazer isso, pensar online, offline. Então, tudo isso eu tenho que levar em conta quando eu estou num outro país. Quais são as regiões? Pensa lá na Austrália. A Austrália tem regiões enormes que ninguém nem quer saber. Então, sabe, tem coisas que a gente tem que colocar na balança. E aí a gente diz assim, não, resolvido isso, não vou vender para esses países menores, vou vender para os Estados Unidos. Cara, você chega lá com uma concorrência desumana. Os caras estão muito à nossa frente em várias coisas. E os Estados Unidos, né, Reginaldo? Os Estados Unidos, literalmente, são 50 países dentro de um país, né? O Exatamente. Estado, cara, lá, eu digo pela questão de contabilidade, né? Um contador aqui no Brasil, a gente pode atuar em todo o território nacional, tendo uma licença específica para número específico para cada 2 estados e tal, mas assim, nada tão burocrático. Nos Estados Unidos, um contador que é do estado de Nova York, vai atuar no Texas, por exemplo, dando aqui um exemplo. Se tiver alguém aqui dessas áreas, depois deixa aqui o comentário real como é que funciona. Mas a legislação é diferente, a forma de atuação é diferente. Você não pode As atuar leis são no estado diferentes. porque você se formou para aquele estado. Então, assim,
são literalmente 50 países dentro de um, né? Então, imagina aí, o cara pensa nessa parte, eu vou para os Estados Unidos porque lá é mais fácil. Não é, a concorrência é desumana. Eu tomei um choque com isso. Por quê? Porque realmente tem um avanço tecnológico muito grande, né? Tem um avanço tecnológico muito grande, tem um Vale do Silício, tem grandes empresas. Você tem espaço? Claro que tem. Mas você não pode chegar lá chutando o pau da barraca, apostando o teu mundo inteiro que você já construiu lá, que você vai ficar rico rápido. Não, isso é gradativo, é como o negócio feito aqui. O teu negócio explode de uma hora para outra aqui no Brasil? Não explode, ele não vai explodir lá também. E assim vai ser, só que a gente tem que se preparar. Então, Glauber, eu falo muito assim, qual é talvez a maior dificuldade que você tem quando você vai exportar? É a relação com as pessoas. Por quê? Porque elas também têm outros hábitos. E é completamente distintos, né? E assim, a gente tem esse mesmo problema aqui? Tem. Se eu fosse aqui, talvez, em Santa Catarina, Itajaí, que é uma região bem de portuária e coisa e tal, cara, às vezes a gente não consegue entender o que os caras mais nativos falam. Porque eles falam tão depressa e falam com o dialeto dele. Mas não é só isso. É o costume de comer, é o costume de você ir na casa dele. Sabe, tem vários hábitos que a gente também tem que aprender. A forma de cumprimentar, a forma de se apresentar, a forma de negociar, entender como é que funciona o país com a questão da diversidade, entender como é que funciona com relação a linhas de poder, né? Porque às vezes elas não estão escritas em lugar nenhum, mas tem um cara lá que faz assim com a cabeça e todo mundo obedece. E você tem que entender esses sinais também ao longo do tempo, né? Porque as coisas todas acontecem dinamicamente. Como aqui, né? Mas lá você está num lugar que não é teu. Quando você está no Brasil, pelo menos nós somos todos brasileiros e a gente vai tentar se ajeitar. Mas quando você está num outro... você tá em casa, né? Quando você está num outro país, você está num mundo estranho. Então, talvez essa seja a maior dificuldade, a relação das pessoas. Né? E hoje, eu diria que, assim, mudando de 35 anos para hoje está muito mais fácil exportar. Primeiro porque o mundo está mais próximo, né? A gente está com internet, a gente fala pelo WhatsApp, os aviões têm voos todos os dias para todo lugar do mundo. Há 35 anos, nada disso tinha. Né? Então, a gente vivia num negócio que era realmente distante. Então, isso melhorou bastante. Hoje, a maioria já tem uma noção, já fala inglês, já fala espanhol. Eu aprendi muito na América Latina, porque a América Latina são países muito pequenos, né? Então, o cara já nasce preparado para exportar. Ele tem que exportar para sobreviver, porque só viver no país ele não consegue. Então, nas escolas, o inglês é muito forte. Hoje aqui a gente é deficiente disso. A gente cansa de ver pessoas que ainda não sabem, estão no mundo de negócios e não sabem falar um inglês, não sabem falar um espanhol. E, cara, eu senti isso na pele quando a gente foi fazer aqui, para exportar para países de língua espanhola. Do nosso lado, e eu não sabia. Tive que aprender, e uma empresa teve que aprender, né? A minha empresa teve que aprender, todo mundo, porque ninguém sabia espanhol. Então, tudo isso talvez hoje facilite. Só que, ao mesmo tempo que isso facilita, dificulta, porque tem gente de todo o país, de todos os países, querendo exportar para todos os lugares. Não é mais só o Brasil que está exportando. Portugal exporta para a África, exporta para os Estados Unidos, a Espanha exporta para... Todo mundo está exportando para todo mundo. A concorrência também aumentou. Né? O conhecimento talvez ficou mais igual, principalmente quando a gente fala em tecnologia, o mundo inteiro está usando praticamente as mesmas tecnologias, está fazendo as mesmas coisas. Então, a gente também tem que saber, se a gente vai para algum lugar, quais são os nossos diferenciais reais agora. Talvez antes eu levasse uma coisa daqui que ninguém tinha pensado no mundo. Hoje, eu digo assim, é muito difícil você ter uma coisa que já não foi pensada dentro do Brasil algumas vezes, e que fora do Brasil isso também já foi pensado várias vezes em outros lugares. Então, quais são os teus diferenciais legais? Não é só porque é teu sistema que é o melhor, né?
O teu produto que é melhor. E exatamente, e essa sua ideia aí, Reginaldo, esse seu raciocínio, melhor dizendo, ele é tão legal porque isso aí a gente deve ter quando a gente vai montar o nosso negócio. Qual o diferencial, né? Porque ser mais um por ser mais um, cara, a concorrência ela triplica. Né? Ela triplica. Agora você tem que ter um diferencial. E puxando ainda naquela parte que o Reginaldo estava falando sobre a questão cultural, e me veio aqui na cabeça. Vocês já se depararam com situações de marcas que a gente tem produtos aqui no nosso país que lá fora não tem. Marcas que têm produtos lá fora que aqui no país não tem. Por quê? Porque a gente não comporta culturalmente. Não é uma coisa que vai ser atrativa para a gente. Né? Então, para vocês verem a questão, eu vou dar um aqui, tem um site de streaming aí que é muito conhecido, que tem vários filmes lá fora que aqui no Brasil não tem. Por quê? Porque o público da gente não tem interesse nesse tipo de filme. Né? Então, para você ver, mas é uma assinatura, tem tudo que eu tenho aqui, tem um lá, não tem. Então, essa questão cultural, mais uma vez, para mim, eu tenho. Quando eu falo cultural, eu falo de logística, eu falo da sua localização, eu falo da questão, tudo que o Reginaldo colocou agora aí, para mim, é um dos maiores pilares dentro da internacionalização. Né? E assim, né, Glauber? Hoje, se eu fosse pensar em resumir, né, exportação, internacionalização, né, eu diria para todo mundo assim, comece nacionalizando. Muito das dificuldades que você vai encontrar para fora do país, você vai encontrar aqui dentro do país. Não quer nacionalizar todos os estados? Não. Mas faça 5, faça 10. Isso é um belíssimo treino. O nosso país tem uma dimensão muito grande. Demais. Depois disso, pense em internacionalizar. Com certeza vale a pena. Não estou dizendo isso. Vale a pena. Só que quanto mais você estiver preparado no momento que você for para fora do país, melhor vai ser. Porque é realmente uma decisão muito séria. Por exemplo, tem prefeituras no mundo, eu encontrei uma prefeitura numa cidade na Espanha que dá 35 mil euros para você ir a fundo perdido. Só que você tem que comprovar que vale a pena o teu produto tem diferenciais. Então, quanto mais você estiver preparado, mais você também pode ter esse poder de barganha de procurar aonde você quer começar e como você quer começar. Exatamente. Então, essa parte da preparação, né, de você estudar o mercado, estudar o contexto todo do mercado relacionado ao teu produto, é muito importante. E, às vezes, assim, palavras não são palavras só que você traduz, são sentidos que você tem que traduzir. Então, eu tinha duas coisas que me ajudaram muito quando eu pensei em internacionalizar. Uma era ter nacionalizado. Eu tinha 20 estados que eu atendia. E outra era atender outros segmentos. O meu produto, ele nasceu para um segmento. Quando eu parti para o segundo, eu vi que tinha uma diversidade grande. Quando eu parti, por exemplo, para hospitais, que eu atendia também uma gama de hospitais, o meu cliente passou a se chamar paciente. Não era mais cliente, era paciente. É uma outra terminologia. Eu tive que realmente mudar o meu sentido do produto que eu tinha. E quando a gente vai para um outro país, pode não ser cliente, pode ser outra coisa qualquer, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que aprender. Quando eu mudei de segmento, eu entendi que tinha uma diversidade de coisas realmente que eu tinha que ter no meu produto preparadas para atender um novo segmento. E isso é legal, porque quando eu fui internacionalizar, esses dois aprendizados, nacionalização e segmentos diferentes, eu estava praticamente 80% preparado no meu produto. O que era os 20% que eu tinha que fazer? A minha equipe, preparar a minha equipe. E olha, e essa questão da preparação da equipe que você desde o início vem falando aí, de ter preparado a equipe com idiomas, com essa questão. Olha, isso é tão forte porque você está literalmente fortalecendo toda a sua estrutura, né? Toda a sua base. O cara pode pensar, mas é mais barato e mais viável contratar pessoas específicas para isso, cara. Mas é aquilo, se você está preparando a sua base, você pode construir o que você quiser em cima dela. O que você desejar construir em cima dela, você vai construir. Você vai estar forte. Né? E se você faz puxadinhos sem estrutura,
Cara, um tempo ruim pode botar tudo abaixo, não é verdade? Eu vou deixar um pensamento que um cara uma vez me falou. Ele disse assim, Reginaldo, quando a gente quer exportar, a gente acha que o dólar, né, 1 para 1, lá vai ser 5. Só que se tua empresa der prejuízo lá, se ela der $1.000 de prejuízo, serão R$5.000 também. Então, Exatamente. quando deu o pulo para fora do país, pense que o teu resultado pode ser grande se tudo der certo. Agora, se tudo der errado, o teu prejuízo vai ser muito maior do que no Brasil. Então, reflita sobre isso. Se prepare antes. Olha, e assim, pessoal, só deixando claro para vocês que isso que a gente trouxe hoje não é querendo desanimar você nesse processo de internacionalização, né? Mas, pelo contrário, fazer com que vocês se preparem, que foi o tema principal do nosso episódio de hoje, foi essa questão da preparação, para que você possa estar consciente do que você vai encontrar, né? Se deparar, para que você já possa se organizar, que se alguma coisa fugir do seu controle, uma rota ela pode ser retraçada, né? Então, esse conhecimento, essa preparação, a gente viu lá no pré-venda, na formação do empreendedorismo, né? A gente viu também, apesar de ser uma preparação, a gente viu também isso na questão do pós-venda, a gente se preparar para fazer pós-vendas. Então, a preparação é algo de excelência em qualquer área que esteja ligada a negócios. Não tem como a gente fazer negócio sem se preparar. Negócios que você almeja gerar resultados, né? Se você age literalmente por impulso, sem preparação, estou fazendo assim, está dando certo. Está dando certo, mas da mesma forma que está dando certo, pode dar errado, né? Então, mais essa questão da gente poder orientar e fortalecer essa sua vontade, esse seu desejo, mas dentro de uma forma consciente, buscando conhecimento, buscando preparação. E isso que você falou agora, Glauber, é um negócio bem interessante, porque assim, se a gente pegar o nosso podcast, desde lá do princípio, a gente vem falando de preparação. Preparação. Preparação da tua empresa, preparação para o investimento, preparação para você vender, preparação na hora da venda, preparação, se preparar. E assim, a gente geralmente faz os nossos planos sempre contando com o êxito. Né? E assim, é normal, todo mundo não vai dar nada errado. Eu sempre olhei o meu planejamento de diversos ângulos. Eu sou um cara que eu gosto muito de falar de ponto de vista. Às vezes você sair do teu lugar e ir para o lado e olhar a mesma imagem que você está vendo de um outro ângulo. E eu sempre colocava nos meus planos, e se isso aqui der errado? E se isso aqui der errado? E se isso aqui der errado? O que eu tenho que fazer? Ou como eu tenho que agir rápido? Meus planos sempre tinham os caminhos do erro. Não porque eu estava preparado para errar. Não. É porque se eu errasse ou não desse certo por qualquer motivo, eu sabia a forma rápida de corrigir isso. Entendeu? Porque a gente é otimista por natureza. A gente sempre acha que tudo vai dar certo. Só que tudo dá certo enquanto der certo. Ao momento que der errado, acabou-se. Não sei. E aí? O que você faz? Então, se prepare nos seus planos em geral, né? Se prepare com as coisas para pensar aquilo que pode dar errado e o que você tem que fazer para corrigir o rumo rápido. Que esse talvez seja os grandes diferenciais do teu negócio no sentido geral. Quando dá certo, putz, dar certo é ótimo. E assim, você está preparado para dar certo. Você vai festejar, vai abrir uma champanhe, vai chamar toda a equipe, mas quando der errado, geralmente você, empresário, você, o dono do negócio, você está sozinho, porque a responsabilidade é sempre sua. Se der errado, talvez aqueles funcionários que te acompanharam durante todo esse tempo, você tenha que demiti-los. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer na vida, demitir uma pessoa que confiou em você e você confiava nela e você tem que tomar uma decisão ruim de demitir ela. Então, cara, prepare-se. Sempre gaste mais tempo no planejamento do que na execução. Gaste mais tempo nesse planejamento olhando aonde pode dar errado e pense naquilo, porque se você agir rápido, você pode minimizar o teu erro e eliminar gastos e eliminar talvez esses dissabores de ter que demitir alguém da equipe porque teve que encolher o valor, sabe?
prepare-se e prepare-se para o erro também, porque o erro existe. A gente não é 100% certo. E assim, por mais certo que a gente seja, o mercado pode dar uma entortada no momento. Basta nós olhar aqui alguns anos atrás a nossa pandemia. Né? É verdade. A Instabilidade. O mercado. A estabilidade ela não existe, né? Então, Glauber, chegamos ao final da temporada. Eu acho que... Terminamos a nossa terceira temporada, né? Para falar a verdade, esse primeiro ponto do Startup Pay, que foi falar sobre a questão do negócio inicial, da questão de você se fortalecer para agir pelas vendas e pensar um pouco maior, que foi a questão dos investimentos, onde a gente trouxe investimento e internacionalização. E assim a gente encerra esse primeiro contexto, né, do nosso Startup Pay, o nosso primeiro projeto inicial, né, vamos dizer assim, repetir esse ponto. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco durante esse período. Acho que foi de setembro para dezembro. 11 de setembro, Glauber. 11 de setembro. Né? Nós escolhemos uma data sem querer, 11 de setembro, muito enigmática no mundo, né? É verdade. E aí a gente está aqui, hoje, encerrando o mês de dezembro, né? 2023, partindo com o coração cheio de alegria, de novos objetivos, novas retas traçadas, né? Preparação, estamos nos preparando para trazer em 2024 muito mais coisas legais para vocês aqui do Startup Pay, fortalecendo, né? Tudo isso que a gente começou a construir, né? Então, queria desde já também, Reginaldo, desejar a todos um feliz ano novo, agradecer a audiência, a lealdade, né? O companheirismo que vocês estão conosco, vocês estão com a gente aqui nesse período todo, né? Então, prepare-se, que a gente está se preparando para cada vez melhor o Startup Pay chegar até você. Reginaldo, muito obrigado, meu querido. Foi uma grande satisfação a gente chegar a esse ponto aqui ao seu lado. E muito mais coisa a gente tem para caminhar juntos aí, se Deus quiser. Foram 11 episódios muito legais da nossa conversa aqui. E, assim, a gente poderia ter alongado isso muito mais tempo, mas a gente tentou levar sempre para esse viés humanizado e tirar um negócio de números, né? Negócio de números, eu sempre falo assim, negócio de números, a planilha Excel multiplica tudo muito bem, faz tudo muito bem e deixa para ela, mas a gente tem que falar de como fazer. E como fazer é difícil porque a gente está falando das pessoas, de como fazer, de como executar, de como se comportar, e talvez esses sejam os grandes diferenciais de negócio. A gente tem que olhar os números, mas a gente tem que olhar comportamentos. E esses comportamentos foi o nosso foco desse Startup Pay de 2023. Muita novidade nós vamos trazer aí a partir de janeiro, né, Glauber? A gente vai deixar algumas coisas no ar, uma curiosidade aí no ar. A gente tem 2 projetos, talvez 2 linhas de frente aí, seguidas aqui do Startup Pay. Né? Ele vai, na verdade, são raízes ou galhos diferentes que vão se abrir aqui dentro do Startup Pay. E a gente quer criar um pouco mais de transformação e um pouco mais de ruídos nesse mercado de empreendedorismo de forma geral. Né? Queria também desejar para todo mundo 2024 transformador das vidas. Eu acho que, assim, eu tenho para mim que 2024 vai ser um ano transformador nas nossas vidas de forma geral, que elas venham com que esse 2024 nos traga muita saúde, muita paz, muita serenidade para fazer as coisas certas, mas nos traga também sucesso e prosperidade para todo mundo, porque principalmente nós estamos falando aqui de mundo de negócios vive de prosperidade. A gente precisa crescer, a gente precisa alavancar, a gente precisa ter o espaço para construir o nosso negócio e construir as nossas vidas, né? E quando a gente constrói as nossas vidas, a gente constrói a da nossa família, a gente constrói a vida de funcionários, ou de colaboradores, ou de sócios, ou de parceiros que têm as suas famílias também. Então, a gente nunca está construindo algo sozinho. Por mais que a gente fale de uma empresa que é algo dos sócios, não, a gente está construindo um ecossistema. E esse ecossistema tem que crescer junto com o teu negócio. Então, esse é uma parte importante, que venha esse crescimento desse ecossistema com muito sucesso, com muita prosperidade, mas também com muita cautela, para que a gente possa realmente não crescer rápido, mas crescer sólido.
que eu acho que é o mais importante. Às vezes, você esperar 6 meses para você ter um resultado é melhor do que você rapidamente falir em 3 meses. Verdade. Então, toda essa preparação que a gente tentou embutir nesses últimos 3 meses, né, desde 11 de setembro, vai dar 3 meses e meio aí, é justamente para isso, para que a gente saia desse rumor do mundo de startups, onde as pessoas apostam que algumas vão dar certo e algumas vão dar errado. Eu gostaria muito que todas dessem certo. E que todas dessem certo da seguinte forma: algumas vão ter mais resultado e vão ser escaláveis, algumas vão ser escalonáveis, para crescer elas vão precisar gastar, mas elas podem crescer, e muitos negócios que possam só crescer e simplesmente sustentar esse ecossistema que tem ao redor dele. A família os sócios, a família dos sócios, os funcionários, a família dos funcionários, os parceiros e as suas famílias, e que todo mundo cresça sem a gente precisar muito se preocupar com essa questão da empresa assumir, do seu sonho ser quebrado, né? Eu sempre falo assim que a gente tem que sonhar grande, mas junto com o sonho grande tem que vir ações, e essas ações a gente precisa fazer, né? E a gente não pode deixar o sonho se transformar em pesadelo. Então, vamos continuar sonhando, vamos continuar colocando os pés no chão e vamos crescer em 2024, para a gente chegar talvez aqui no final do ano de 2024 e a gente poder falar com todos vocês de uma outra forma, e a gente saber do sucesso que vocês tiveram, talvez escutando coisas que a gente tenha falado, né, Glauber? Exatamente. Que tenha servido de alguma forma de não encurtar o caminho, mas solidificar o caminho de vocês. Glauber, obrigado aí pela parceria. Eu e o Glauber nos achamos aí através do Clube Bora Fazer, e assim, acho que deu muito certo essa parceria. A gente brinca de fazer o podcast, né? A gente faz ele com prazer e a gente realmente tem planos muito legais para 2024. Obrigado a todos. Glauber, brigadão de coração. Vamos embora, que 2024 nos espera com bastante coisa. Amém, amém, amém. Pessoal, então é isso. Obrigadão a todos vocês e a gente se vê logo ali, 2024. Abraço. Abraço.